Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos para as nossas primeiras impressões aí da prova da PP Ceará Informática. O bicho pegou, né? O que eu fiz? A banca trouxe alguns elementos. Eu digo assim, não é nem a questão do conteúdo, deixa eu me arrumar aqui, não é nem só a questão do conteúdo. O conteúdo estava lá, beleza. Só que a maneira como eles escreveram judiou um pouquinho. Quero fazer aqui de forma direta contigo essa análise preliminar. A gente ainda não tem o gabarito da banca, mas a gente sabe aqui mais ou menos que linha que eles vão seguir. Vamos trabalhar. Primeira questão. Ela diz assim, ó, essa questão foi uma pena. Por quê? Porque a gente acertou, mas a banca errou. Vamos lá. Um arquivo do LibreOffice Calc, em um arquivo do Calc, o usuário deseja calcular a média, no caso seria a média aritmética, a função é média dos valores contidos de A1 até A3, A1 até A3. Além disso, ele deseja arredondar função arred. O resultado para duas casas decimais, então é igual a arred, a célula que ele escolher, ponto e vírgula 2. Legal. Utiliza uma função adequada. Para isso, ele deve utilizar as fórmulas e funções corretas. O procedimento correto é onde? Tá. Função média de A1 até A3, beleza. E a função arred, beleza. A1, aí ele faz o seguinte. Olha aqui, ó. Ele põe A1 e depois vírgula. Não é vírgula, é ponto e vírgula 2. E ele ia arredondar o conteúdo da célula A1. Então não pode ser essa. Depois, a soma de A1 até A3 divididos por 3. Veja, até dá para encarar, né? Mas arredondar maior, não. Média, beleza. Arredondar para baixo, não. Soma, aqui dá para encarar, aqui não. E aí ele traz assim, ó, para você ver. E primeiro que é sempre com vírgula, né? O cara mete vírgula em tudo. Aí ele traz, utilizar a função média de A1 até A3, tá? E a função arred agora é B1 em vez de A1 e faltou o ponto e vírgula. Ou seja, aqui se ele colocar A1, se ele colocar B1, se ele não colocar o ponto e a vírgula, vai dar meleca. A questão deve ser anulada. Questão deve ser anulada. Não tem resposta válida, tá? Essa era a primeira. Para você verificar, nas nossas aulas, estava lá a arred e média, tá? Agora, seguindo. Considere o sistema de armazenamento de dados em uma instituição policial que necessita de alta capacidade, confiabilidade e acesso rápido aos dados. Entre os dispositivos de armazenamento disponíveis, é necessário escolher aquele que melhor atenda aos requisitos. O dispositivo mais adequado é o pendrive. Pendrive super instável. Você coloca e tira sem encerrar, ele pode queimar. Depois, CD-ROM muito velho, né? Vamos pensar que um CD tem 700 megabytes. Aí não chega nem perto de 1 gigabyte. Não chega nisso. Pequeno. Cartão de memória SD para o seu uso prático em dispositivos móveis? Não. SSD por sua alta velocidade, sim, leitura escrita e confiabilidade. Legal, a letra D. Mas ele traz a fita magnética, que é um termo muito usado para fazer backup, sim. Ele tem alta capacidade, sim. Baixo custo, sim. Mas ele é lento na leitura. Portanto, aqui, a letra certa, a letra D. Só para você saber, ó, um SSD de 4 TB, o NVMe, tá aqui ele, pode fazer uma super velocidade de leitura e gravação, tá? E óbvio que na aula a gente trouxe, até fiz um asterístico, que nem dizia minha avó, né? Que ia cair alguma coisa de SSD e aqui os elementos também. A próxima questão trazia daí, eles faziam uma festa do LibreOffice. Quando eu digo para você uma festa, é pelo seguinte, eles trouxeram uma versão defasada, mais antiga, mas do jeito que eles escreveram, você conseguia, a gente falou disso no intensivão, você conseguia pegar a questão e dar um jeito nela, né? Quer ver? Ó, dá uma olhada nessa do Impress. Ao criar uma apresentação do LibreOffice Impress, você deseja configurar a transição. Você sabe, a gente viu, transição é entre slides. Tá, entre slides, para que a apresentação tenha um aspecto mais profissional. Legal. No entanto, você percebe que a transição entre os slides não está funcionando conforme você esperava. Você verifica as configurações conforme esperado. Você verifica as configurações de transição e encontra as seguintes opções. É aqui que ele se defende. Ele diz, ó, você enxergou, e nessa condição de você enxergar essas opções, aqui, ó, automática pós, no clique do mouse, velocidade e som. Para corrigir o problema e garantir que a transição ocorra automaticamente após determinado tempo,
você deve ajustar para quê? Velocidade? Não. Automática após? Imagino que sim. Automática após tantos segundos. No clique do mouse, daí não é automática. Som não tem nada a ver, animação de slides nada a ver. Então você chega nessa situação, entre os itens aqui colacionados, nem tinha animação de slide. Se você viu aqueles itens ali, né? Portanto, dessa questão, letra certa, letra B, nós tratamos aí da parte de transição nas aulas também. E aí ele traz a questão que disseram for a mais difícil. Mas, poxa, se você pensar no curso, o Linux hoje ele tem mais de 2.000 comandos. E eu trouxe alguns e tá aí, ó. E são comandos que já caíram no IDECAN? Não, a gente fez a tendência. E tá aí, ó. Tá? Inclusive, pra você ter uma ideia, na parte teórica, 1 horinha de aula e de questões, 1h30 você matava a questão. Né? Um policial penal precisa gerenciar permissões de arquivos no sistema operacional Linux. Ele deve alterar as permissões de um arquivo específico? Tá. Permitido que o proprietário do arquivo... Lembra lá? Ó, leitura, escrita e gravação. Leitura, escrita e gravação. Leitura, escrita e gravação. Para o dono, para o proprietário, para o grupo, que está vinculado então a esse cara, para o grupo, e para os outros, para os demais. E ele diz assim, ó, o proprietário tem a permissão de leitura, escrita e gravação. Ele quer todas. O número que indica todas é o 7. Como é que você sabe? Tá aí a aula. Isso aqui é o site da aula. Ó, usuário, grupo, e eu dei o exemplo na aula, 777. Essa é a minha anotação da aula. Ó, 7 é tudo. Eu falei, ó. E aqui, no intensivão, eu falei de novo. No intensivão, eu falei de novo. Ó, Lírio, ó. Aí tá. Então, ele tem que ser 7. Então, aqui não é 7, aqui é 7, aqui não é 7. Beleza. E ele segue. Enquanto o grupo, que é essa parte, e os outros usuários, que é isso aqui, eles têm que ter apenas... Aqui, ó, eles não podem ter isso, nem isso. Eles têm que ser somente leitura. Tá, beleza, Beck. E qual o número da leitura? Eu não lembro. Tá, tudo bem. Esse aqui é o número da leitura? Não, o 7 é o número do acesso total, então não pode ser essa. Se os dois têm que ser iguais, não pode ser 5 nem 4. Os dois números têm que ser iguais. Por eliminação, você chega na letra A. E aí você diz aqui, ó, estava na aula, prontinho para você. E aí ele traz as duas últimas questões muito truncadas, mal escritas. Não é problema de conteúdo, é problema de estar escrito. Olha aqui, ó. Durante a criação de uma tabela do LibreOffice Writer, o usuário deseja mesclar, que é fundir, né, as células na primeira linha da tabela para criar um cabeçalho que abranja várias colunas. É algo nesse sentido, ó. Para você ter uma noção, ó. Nesse sentido, ó. Algo nesse sentido. Vou pegar aqui um documento do Word, vou tirar aqui, vou inserir, do Word não, do Writer, perdão. Vou inserir aqui uma tabela, aqui ó, inserir uma tabela, e eu falei, né? Eu falei, olha, inserir tabela, eu sabia que tinha uma coisa de tabela que ia rolar. Aí diz assim, ó, sei lá, data, valor, e vou colocar aqui idade, tá? Idade. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, e eu vou deixar verde, aqui eu vou deixar assim, aqui eu vou deixar assim, aqui vai ser negrito também, e aqui vai ser itálico também, tá? Ele seleciona tudo isso e ele manda mesclar. Tabela, mesclar. Ó, ele não perdeu a formatação. Ele não perdeu a formatação. E ele diz isso, ó. Para isso, deve selecionar as células e utilizar a opção apropriada no menu ou na barra de ferramentas. Eu fui no menu tabela. Tá. No entanto, o usuário percebe que ao tentar mesclar as células, a formatação de algumas se perde. Esse comportamento pode ser resultado do quê? Ficou muito aberta, nada a ver a questão. Olha ali, ó. Dividir células. Ser selecionado por engano. Olha aqui, ó. Ctrl Z. Aí eu venho aqui, tabela, dividir células. Tá vendo, ó? Células horizontalmente, verticalmente. Horizontalmente, ok. Ó, a formatação tá igual. Ctrl Z. Tabela, dividir células verticalmente. Ó, formatação tá igual, não mudou nada. Não é? Tabela cercada do Word. O Word nem caía para você no edital. As células têm formatação diferente de antes da mesclagem. Veja, eu acho que a banca vai mostrar essa. Eu não concordo. O documento estar em modo de compatibilidade com versões anteriores. Nada a ver. O usuário não ter selecionado a opção mesclar células corretamente. Eu acho que é essa. Peraí, me responde uma coisa. Olha aqui, ó.
Eu tô aqui, ó, presta atenção. Eu tô aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu selecionei e eu quero mesclar. Ai, sem querer, eu não cliquei no mesclar corretamente. Eu cliquei no limpar formatação. Pronto, mudou a formatação. Você entende que a interpretação da questão me leva para a letra E? Tá. Então, essa questão é a letra E. E a última, ela diz assim, ó. Essa aqui também, ele usa uma versão muito antiga. Então, a menos pior é a que você marca e diz lá, você está utilizando o LibreOffice Writer para formatar um documento oficial. Após definir o estilo do texto, você precisa numerar as páginas do documento. E aqui é o segredo, ó, começando a numeração a partir da terceira página. Ou seja, a primeira página sem número, a segunda página sem número e aqui começa a página. Tá. Acessar, inserir e escolher o rodapé. Não. A terceira página, formatar página. Não. Inserir um campo, número de página na terceira. Não. Criar um estilo de página. Não. Inserir uma quebra de página na segunda página. E na terceira, acessar e inserir, escolher a opção rodapé, que está lá no meio misturada, número de página para 3. Essa é a menos pior. Ah, Beck, mas se você for observar, quando você vem aqui, você dá um inserir, é quebra de página. Mas ele não quer falar dessa, ele quer falar dessa. Ó. Mais quebras, quebra manual, essa quebra de página. E quando ele fala em inserir, é essa opção, rodapé. E aí aqui, ó. Então, é muito aberta a questão. Então, para você cavar o recurso é difícil. Eu entendo que a banca trará nessa questão a letra... Deixa eu arrumar aqui para você. A letra E de eita nós. Aqui, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui do ladinho dela, para não ficar muito sozinha aqui, tadinha. Aqui, ó. E de eita nós. Tá? Então tá aí. A minha visão preliminar dessa prova da PP Ceará foi uma prova difícil. Eu avisei isso várias vezes. A prova estará difícil. Eu avisei muitas vezes. Inclusive no intensivo eu falei muitas vezes também. Olha, a leitura dela vai ser densa, você vai conseguir eliminar ela com a tua leitura. E tá aí a prova. A gente está no caminho. Difícil para você? Impossível para o teu concorrente, tá? Tamo junto, qualquer dúvida a gente tá aqui sempre à disposição. Recursos eu vou colocar lá no blog do DSO, tá? Para que você possa aí interpor com tranquilidade. Claro, antes de eu fazer isso, eu preciso que saia o gabarito preliminar da banca para que eu possa interpor. Tá bom? Beleza? Na verdade, não interpor. Produzir o recurso para você interpor, não me irrita. Qualquer dúvida que você tenha, é só falar que a gente tá aqui sempre à disposição. Grande abraço para você e até mais. Tchau!